Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre o conteúdo da aula 7, continuando o tema da ditadura, mas dessa vez tratando especificamente da luta armada no Brasil. Esse período ao qual a gente está se referindo, a gente costuma traçar mais ou menos entre os anos de 1968 e 1974, que é quando a ditadura reforça o seu aparelho repressivo e, ao mesmo tempo, a gente vê o surgimento de uma série de movimentos de guerrilha, movimentos revolucionários dentro do Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que levou ao surgimento desses grupos revolucionários no Brasil. Quando o golpe de 1964 aconteceu, boa parte da esquerda brasileira, dos movimentos socialistas e comunistas, compreenderam que o golpe foi devido à força dos movimentos militares, mas também à inabilidade do Partido Comunista Brasileiro de se organizar para deter o golpe. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele era a maior organização de esquerda do Brasil nesse momento, e o PCB parece, de acordo com as análises da época, simplesmente ele não atuou, não fez nada. E isso levou a uma intensa fragmentação dos próprios partidários do PCB, que ficaram desiludidos, por assim dizer, com o partido, e se separaram dele, formando diversos grupos, dentro daquilo que se tornou a clandestinidade em função do estabelecimento da ditadura. E a partir daí, esses pequenos grupos foram se organizando em torno de uma série de ideias que vieram de experiências exteriores, ou seja, principalmente aqui da Revolução Cubana e da Revolução da China. Da Revolução Cubana, os brasileiros vão tirar a ideia do foquismo, que é um mito da Revolução Cubana que transpôs a ideia de que foi possível realizar uma revolução socialista através de uma vanguarda de elite, ou seja, toda aquela galera que estava junto com Fidel Castro e o Che Guevara, que foram para o México, fizeram um treino de guerrilha e voltaram para Cuba, conseguindo derrubar toda a ditadura do Fulgêncio Batista através de uma ação quase que heróica. E, na verdade, o que a gente sabe é que a situação dentro de Cuba era propícia para uma revolução em função da insatisfação popular. Então, à medida que esses camaradas, essa vanguarda de elite, executava as suas ações, a população apoiava porque ela queria, de fato, derrubar o governo. Não necessariamente colocar no lugar daquele governo um governo socialista, mas propriamente o objetivo da população era a derrubada daquele governo porque era uma ditadura. E, posteriormente, também vai ser aderido aquilo que a gente entende como maoísmo, que é a doutrina que vem do Mao Zedong, da China, que enfatizava a participação dos camponeses no processo revolucionário, principalmente pelo fato de que a China era um país extremamente agrário, quase todo agrário. E o Brasil e boa parte dos países da América Latina compartilhavam dessa característica com a China. Em grande parte a população era rural, vivia no campo, estava submetida às condições rurais, e isso, nessa época, se tratava propriamente dito de uma condição precária, de vida, principalmente de vida e de trabalho. Então, para esses revolucionários, essas duas teorias seriam extremamente eficazes para fazer com que o Brasil tivesse uma revolução de cunho socialista que derrubasse esse governo militar que se colocou no poder através de um golpe de Estado. Quais eram as ações e objetivos desses grupos armados no Brasil? O objetivo mais claro, evidentemente, era retirar os militares do governo e instituir uma revolução socialista no Brasil. Para isso, esses grupos se dedicavam a ações que eles chamavam de desapropriações. Essas desapropriações eram roubos de armas e de dinheiro, que era feito, esse roubo de dinheiro era feito em bancos, carros fortes, estabelecimentos comerciais, e as armas propriamente eram roubadas geralmente em lugares militares, então delegacias, quartéis e assim por diante. Qual era a ideia por trás
desses atos? Esses atos eram desenvolvidos principalmente nas cidades, né? E eles tinham por objetivo fortalecer o movimento dentro das cidades, mas também fazer uma conexão com o movimento no campo. No campo havia centros de treinamentos, né, onde esses guerrilheiros recebiam treinamento em táticas de guerrilha propriamente ditas, né, muitas vezes oferecidos esses treinamentos por militares cubanos, né, ou no caso por militantes cubanos, que vinham para o Brasil, ou até os próprios militantes brasileiros iam a Cuba, como foi o caso do pessoal da Ação Libertadora Nacional, a ALN, né, liderada pelo Carlos Marighella, que foram, né, esses militantes enviados a Cuba para receber treinamento lá. Então, a ideia por trás de todos esses movimentos, de todos esses atos, era instituir essa revolução socialista no Brasil. E levando para o campo, né, todo esse aparato que era conseguido na cidade, a ideia era convencer a população rural a se unir. Só que, como a população rural não foi convencida, ela não participava, não compartilhava desse ímpeto revolucionário desses militantes de esquerda, acaba que o movimento vai fracassar, né? Esse é um dos principais fatores para o fracasso dessa guerrilha armada no Brasil. Outro fator importante e outra ação importante desses movimentos urbanos era justamente o sequestro de diplomatas. Aqui no Brasil, um dos principais foi o sequestro de um diplomata dos Estados Unidos, o Charles Elbrick, né, que levou à soltura de mais de uma dezena de presos políticos e que ficou extremamente famoso e colocou em evidência o fato de haver uma guerrilha no Brasil, porque foi o sequestro de um diplomata dos Estados Unidos, né, que era a maior nação do bloco capitalista, o líder do bloco capitalista no mundo, o que fazia também com que o Brasil ficasse numa situação de evidência dentro do esquema das ditaduras militares latino-americanas, né? E por isso a gente vai ver também, né, mas não só por essa razão, a partir daí um endurecimento da repressão dentro do Brasil, né, com a instituição de vários órgãos sobre os quais a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bom, quem eram esses revolucionários, né? Quem eram essas pessoas que se dedicaram a uma luta armada contra os militares? Em grande medida, boa parte dessas pessoas vinha do ciclo civil, né? Do círculo civil, ou seja, eram universitários, militantes dos partidos comunistas, militantes dos movimentos de esquerda, mesmo que não fossem movimentos de partidos políticos, mas em menor grau você tinha a participação de militares também, sobretudo militares que haviam sido caçados, né, com a instituição da ditadura, né? Assim que a ditadura se colocou no poder, né, muitos militares, considerados militares de esquerda, foram caçados e expulsos das Forças Armadas. Então esses camaradas, eles vão fazer o quê? Eles vão se juntar a esses movimentos de civis e estabelecer esses focos de guerrilha. Então, por exemplo, a gente tem um dos primeiros movimentos de guerrilha a guerrilha dos Três Passos, né, que é o MR-26, que foi em março, né, 26 de março de 1965, que foi uma guerrilha instituída por militares e agricultores, e eventualmente eles foram, né, derrotados e presos, como boa parte dos militantes. Outra guerrilha constituída por militares foi a Resistência Armada Nacionalista, RAM, que era formada por vários fuzileiros, né? A sigla vem da ideia da RAM, o animal, né, por serem anfíbios, e também pelo fato de que os fuzileiros, né, são esses militares anfíbios, que são caras que atuam tanto no mar quanto na terra. E aí esses caras também atuavam por volta de 1966, logo nos primeiros anos desses governos militares. Houve também o Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, que era apoiado principalmente pelo Leonel Brizola, né, ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e que existiu entre mais ou menos 1966 e 67. E aí a gente tem uma série de outros movimentos, que são os movimentos que surgirão posteriormente e que têm uma atuação mais significativa de pessoas civis, né, e que muitos dos quais hoje são pessoas que participaram dos meios políticos brasileiros.
Então a gente tem a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, né, que foi liderada pelo Carlos Lamarca, que também era um militar que foi caçado, né, e o Carlos Lamarca eventualmente foi morto em 1971, mas ele foi considerado um dos principais inimigos do regime militar, né, e um dos principais revolucionários nesse sentido também. A gente tinha os Comandos de Libertação Nacional, o Colina, o Movimento Revolucionário 8 de Abril, o MR8, que surgiu lá em Niterói, né, do qual fizeram parte vários intelectuais brasileiros, inclusive o historiador Daniel Arão Reis Filho, que é justamente hoje professor da Universidade Federal Fluminense, né, a UF, lá em Niterói. A Ação Libertadora Nacional, acho que da qual eu já falei, né, a ALN, do Carlos Marighella, que foi fundada em 1967, que era um deputado do PCB, né, o Carlos Marighella, e também considerado como um dos principais inimigos do regime militar. A Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, o VAR Palmares, né, criado em 1969 por membros do Colina e da VPR, né, e o VAR Palmares ficou famoso pelo assalto que eles fizeram ao cofre do Adhemar, né, que na verdade era o Adhemar de Barros, que tinha sido governador de São Paulo, e era um cara muito conhecido por estar envolvido em vários esquemas de corrupção, né? Então parece que cerca de 2,5 milhões foram extraídos ou desapropriados do cofre desse camarada. E todo mundo sabia que, na época, né, boa parte desse dinheiro era proveniente de esquemas de corrupção. Então, para esses próprios movimentos, a ideia de assaltar o cofre privado, né, de um indivíduo corrupto e que, por muitas vezes, esteve ligado a setores conservadores da sociedade, era quase como um justiçamento, né, como uma justiça social feita por esses movimentos socialistas. Por fim, a gente tem o próprio PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil, que é diferente do PCB, né? O PCdoB ele foi formado de uma dissidência do PCB, né, se instalando na clandestinidade, e o PCdoB vai instalar aquilo que foi a Guerrilha do Araguaia, né, que foi uma resistência lá na região amazônica, que ficou muito conhecida porque ela foi praticamente a última a ser debandada pelos militares em 1974. E quando a Guerrilha do Araguaia foi derrotada, né, de certa forma, foi considerada a época que todos os movimentos haviam sido derrotados porque era a maior ainda, última a ser organizada. E aí, essa derrota do Araguaia, da Guerrilha do Araguaia, ficou marcada como o fim da luta armada no Brasil. Bom, como é que os governos militares reagiram, né, a esses grupos armados aqui dentro? A gente tem basicamente um tripé que é o seguinte: espionagem, polícia política e tortura, né? O serviço de espionagem do governo militar, né, dos governos militares, foi o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que foi criado ainda em 1964, né, logo no início do golpe, né, e era efetivamente o órgão do governo que fornecia o serviço de espionagem. Então, como funcionava isso? Militares eram destacados, eles se infiltravam em organizações clandestinas, que eram consideradas como subversivas, e esses camaradas alimentavam os órgãos de repressão com informações a respeito das ações desses grupos, né? E, eventualmente, essas informações levariam à prisão, né, dessas pessoas e, eventualmente, também à tortura, e assassinato e desaparecimentos que eram consequências dessa repressão. Em São Paulo, em 1969, foi criada pelo Exército, pelo Comando do Exército no estado de São Paulo, a Operação Bandeirante, né, a OBAN, e ela tinha como objetivo coordenar e integrar as ações dos órgãos de segurança no estado de São Paulo, para justamente reprimir os movimentos que atuavam ali naquele estado, mas principalmente também, né, na capital do estado. Dentro da Operação Bandeirantes, quais órgãos estavam envolvidos? As 3 Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e as polícias civil, militar e federal. Então você tinha todos os órgãos de segurança pública e de defesa do Brasil envolvidos nesse tipo de operação, né? Posteriormente, o que vai surgir? Vai surgir todo um sistema de polícia política
que ficou conhecido como DOI-CODE, né? O DOI era o Destacamento de Operações de Informação e o CODE era o Centro de Operações de Defesa Interna. Propriamente, esses dois órgãos funcionavam em conjunto, né? Eles foram criados a partir da própria Operação Bandeirante, e o DOI era responsável pela apreensão, né, dos suspeitos, dos ditos subversivos, para realizar os interrogatórios, nos quais boa parte das vezes eram realizados os atos de tortura, né? E, por outro lado, o CODE fazia o processamento das informações recebidas, né, dentro dos interrogatórios e levava, né, a articulação de estratégias contra esses grupos. Por fim, a gente tem também o DOPS, né, que era o Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS ele existia já desde a década de 20 ou 30 no Brasil. Ele foi um órgão fundamental do período da ditadura do Getúlio Vargas e ele foi meio que reavivado durante o período da ditadura e também atuando nessa função de tentar controlar e perseguir, né, os militantes revolucionários no Brasil para justamente prendê-los, entregá-los também ao DOI-CODE e aos órgãos propriamente do governo que faziam parte desse sistema de repressão. Para fechar, a gente estabelece mais ou menos uma cronologia, né, desse período de repressão no Brasil. O primeiro fato é que, muito embora em 1964 vários órgãos de repressão já estivessem sendo organizados, um momento crucial vai ser a vitória da linha dura dos militares, né, com a eleição do Arthur da Costa e Silva, que ficou como presidente entre 1967 e 69, e o Emílio Garrastazu Médici, que ficou na presidência de 1969 até 1974. Essa linha dura dos militares era justamente o grupo dos militares que acreditava que o governo militar tinha que ser mais repressor, né? Tinha que ser mais autoritário do que propriamente um outro grupo, que eram os castelistas, né? Que eram mais moderados, que acreditavam numa certa moderação e numa cooperação da sociedade com o regime militar para tentar manter a ordem social no país, né? Posteriormente, em 68, né, ou melhor, durante o governo do Costa e Silva, a gente vai ter a criação do Ato Institucional número 5, né, que é o AI-5, que dá poderes extraordinários ao presidente na época e permite a suspensão de vários direitos, principalmente direitos políticos e civis, que fazem com que a prisão desses ditos subversivos fique mais fácil, né? Principalmente o Ato Institucional número 5 vai ser responsável pela suspensão do habeas corpus, né, que é um instrumento jurídico que permite que a pessoa responda a um processo jurídico em liberdade, e que, no caso, sendo suspenso, a pessoa ficaria presa indefinidamente, né? Então, as prisões que já eram, por muitas vezes, arbitrárias, sem motivos razoáveis, sem motivos jurídicos razoáveis, elas já tinham esse fator, então elas passam a ser ainda piores pelo fato de que o sujeito preso não pode pedir liberdade, não pode pedir para responder aquilo em liberdade, né? E aí, entre 1968, né, já com o Costa e Silva em diante, a gente vai ter a intensificação dos movimentos de repressão, né, dos órgãos de repressão, e aí em 1971, na verdade, o Carlos Lamarca vai ser morto e 2 anos antes, em 69, o Carlos Marighella já havia sido morto também, ambos mortos em operações que, enfim, foram dedicados à repressão dos grupos que eram orientados por eles. E em 1974, como eu já disse, né, a guerrilha do Araguaia foi finalmente derrotada. E a partir daí, esses movimentos vão cada vez mais diminuir o ímpeto deles e participar cada vez menos da resistência ao governo, né? E aí a gente vai entrar num período não muito longo, em que o governo vai começar a sofrer com as crises, né? Principalmente durante 1973 nós temos a crise do petróleo, que vai afetar o Brasil, e daí por diante, durante a década de 80,
os efeitos do dito milagre econômico, os efeitos negativos, né, vão começar a aparecer. E isso vai enfraquecer bastante o governo, a despeito da inexistência, digamos assim, agora de uma luta armada. Bom, gente, é isso por hoje. Ficamos por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Até a próxima.